Bom dia, meus queridos. Aqui quem fala é Felipe Oliveira, tudo bem? Você já deve ter visto meu rosto aqui em algumas vezes. Eu sempre faço questão de contribuir, de colaborar para o grupo Pais Pretos Presentes e fiquei muito feliz com essa última provocação, né? Falando sobre o que os nossos filhos nos ensinaram, o que nós aprendemos com os nossos filhos. Eu sou pai de duas crianças, sou pai da Helena, uma menina de 5 anos, sou pai do Luiz Henrique, um garoto de 3 anos, e aprendi muito com cada um deles, desde o seu nascimento até o dia de hoje, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Começando pela Helena, a Helena eu digo que foi a realização do meu grande sonho de vida, que eu sempre quis ser pai, né? É engraçado escutar isso, hoje até seja normal, mas perguntando para um garoto de 16, 17, 18 anos qual é o seu grande sonho de vida e ele falar que era ser pai, na minha época soava um pouco estranho ainda. Então eu sempre tive esse sonho e a Helena foi me possibilitou, né, que eu fosse pai. E engraçado porque eu fui pai de uma menina e eu venho de uma família majoritariamente masculina. Então eu sou o irmão mais velho de 3 homens, né? Nós somos em 3 homens lá em casa. E por mais que nós fôssemos criados com mulheres, criança, nós tivemos poucas. Eu tive poucas primas, a minha grande maioria dos primos são homens. Então a Helena já trouxe esse ar de novidade, da gente se redescobrir, se revisitar em terminologias, em frases, em posicionamentos, em opiniões, né? Para que a gente pudesse criar, para que eu possa criar, né? Continue potencializando esse crescimento dela, mas em um mundo onde ela seja protagonista, né? Onde ela não dependa de homem para fazer nada, para escolher nada, para decidir nada, que ela seja autônoma e principalmente que ela seja feliz. Né? E a gente sabe que, infelizmente, o mundo não é desenhado para mulheres e muito menos para mulheres pretas, né? Mulheres negras. Então, a primeira questão que eu aprendi logo que ela nasceu, e obviamente que isso vem se desenvolvendo nos últimos 5 anos, é posicionamento em relação a essas questões que muitas vezes não me atingiam como pessoa, como indivíduo, mas que podem atingir a ela. Né? E essa questão de feminismo, essa questão de racismo, ela é uma constante que a gente precisa trabalhar desde cedo, prepará-la para isso, para que, obviamente, esperando para que quando ela conheça o mundo como ele é, né, quando ela chega aí na sua adolescência, ela não precise passar por situações constrangedoras. O Luiz Henrique nos trouxe uma outra novidade. Então o Luiz Henrique nasceu 2 anos depois da Helena, né? Então a Helena era bem pequena ainda. Então a primeira lição foi como cuidar de dois seres que dependiam 100% de você, ainda não tinham uma certa autonomia, e a gente conseguia equilibrar isso sem que gerasse crise de ciúmes, sem que um fosse enaltecido, né, em detrimento do outro. Porque quando você tem filhos com diferença de 5, 6 anos de idade entre eles, o mais velho naturalmente, e eu falo isso porque eu sou o filho mais velho, sou o irmão mais velho, naturalmente assume algumas responsabilidades, assume um determinado nível de autonomia, né, para fazer determinadas coisas sozinho, desde tomar banho, fazer o próprio prato, arrumar a própria cama. Mas quando os filhos têm uma diferença um pouco menor, isso fica um pouco mais delicado. Então foi um grande exercício pra gente aprender a lidar com um bebê de meses, de dia, de meses, né, semanas, e um semi-bebê, quase bebê, porque ela tinha pouco menos de 2 anos, tinha 1 ano e 10 meses. E foi interessante, foi um período animado, mas que me fez aprender a compartilhar muito das coisas com a minha esposa. Né, compartilhar no sentido de enquanto um faz isso, o outro faz aquilo, depois a gente inverte os papéis e para que a gente sempre dê atenção igual para as duas crianças. Né? E eu acredito que isso, o que a gente faz naquela fase, pode trazer resultados lá para frente, porque pode ser que lá na frente a Helena me cobre e fale, mas vocês deram mais atenção para o Luiz Henrique, ou vice-versa, o Luiz Henrique falar que vocês deram mais atenção para a Helena. Então a gente procurou já equilibrar essas questões desde o começo. E a segunda questão, que eu acredito que é a mais valiosa que eu aprendi até hoje em relação à paternidade, diz respeito ao capacitismo. Capacitismo, para quem não conhece, para quem ainda não tem familiaridade com o termo, diz respeito à questão dos deficientes físicos. Né? Ao nosso pré-julgamento de que eles tenham maiores dificuldades, ou que sofram, ou que, enfim, devido à sua deficiência.
O meu filho, de maneira rápida, ele é autista. Nós identificamos o autismo dele quando ele tinha cerca de 1 ano e meio para 2 anos. É um autismo no nível de severidade tido como moderado, porque ele não é verbal, meu filho não fala, mas ele não tem problemas maiores com coordenação motora, enfim. Mas que já nos impeliu a buscar informações sobre essa questão e procurar tratamento médico. Né? Então ele hoje é acompanhado por uma terapeuta ocupacional, ele é acompanhado por fonoaudiólogas, por psicólogas, não só ele, como a Helena, como a minha esposa, e eu também, eu pelo menos deveria, né, porque eu não passo mais, deveria passar por terapia, para a gente conseguir entender como esse cenário afeta, transforma a nossa realidade familiar e as pessoas que nos cercam também. E eu aprendo todo dia, porque muitas coisas que a gente tem como banais, como coisas simples, simplórias, como por exemplo, ele apontar o que ele deseja, ou ele falar, ou ele utilizar o banheiro sozinho, pra gente é um grande desafio e são grandes vitórias. São pequenas grandes vitórias, né? Outro dia eu estava conversando com alguns colegas e eu disse que eu tenho como hoje minha principal missão, ou meu principal desejo, meu principal sonho, é poder desenvolver uma linha de diálogo com meu filho, como eu levo com a Helena. Então a Helena, eu sento e converso sobre qualquer coisa. E ela fala, ela é muito comunicativa. Ao passo que o Luiz Henrique, por mais que seja um garoto super inteligente, super energético, né, parece uma pilha quando ele está com a energia, com a bateria lá em cima, ele não desenvolve um diálogo. Muitas vezes ele responde somente aquilo que lhe é perguntado, mas aquele bate-papo de como foi seu dia, o que você aprendeu na escola, que tia da escola que você mais gosta, que cor que você mais gosta, enfim, que se desenvolva, a gente ainda não é capaz de fazer, ele ainda não consegue fazer e nós estamos aprendendo como desenvolver isso com ele. Enfim, então são algumas das lições que eu aprendo diariamente com meus filhos. Eu agradeço a Deus e aos céus todos os dias por ter colocado esses professores na minha vida, né? Então eu olho para questões relacionadas a gênero, questões relacionadas à raça, questões relacionadas a protagonismo feminino no mercado de trabalho, de uma maneira muito diferente depois que eu virei pai, depois que eu me tornei pai, de uma menina negra, de uma menina preta. Questões de autoestima, questões de vaidade, então eu sempre procuro valorizá-la, elogiá-la, porque eu sei que ela não faz parte de um padrão que o mundo entende como belo, por mais que ela seja criança e vai se tornar a mulher mais linda do mundo, que eu tenho certeza disso. E por outro lado, o Luiz Henrique nos ensina que a gente precisa valorizar todas as coisas da vida, desde as pequenas, desde as menores, porque são essas menores que fazem valer a pena aí a gente levantar cedo, dormir tarde, e a gente aprendeu a comemorar cada vitória dele, né? Então, primeira vez que ele falou papai, primeira vez que ele falou mamãe, foi uma festa, foi quase um réveillon aqui em casa, um gol do nosso time, porque a gente sabe da dificuldade que foi para ele conseguir verbalizar isso, né? Enfim, é isso. Eu espero ter ajudado, espero ter colaborado de alguma maneira. E espero do fundo do meu coração que vocês valorizem esses professores que vocês têm dentro de casa, ou aqueles que estão esperando o primeiro professor, que são alunos de primeira viagem, que vocês aproveitem muito bem essa jornada de aprendizado, que vai ser pro resto da vida, vai ser eterno. Tá bom? Um abraço e até a próxima.